momento. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito em toda a terra, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, porque a Tua palavra nos ordena, Pai, e o Teu Santo Espírito, Pai, tem operado em nós, para que tenhamos prazer, Pai, nesse dia, em vir à Tua casa, deixar, Pai, as nossas obrigações cotidianas de lado, Senhor, para honrarmos, servirmos o Teu nome de maneira especial nesse dia, Pai. Te pedimos que o Senhor traga a Tua palavra, Pai, através do Teu servo, que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos entendimentos para compreender a Tua palavra, Senhor, para compreender as doutrinas, ó Pai, que são ensinadas a partir dela, e que possamos ser edificados, Senhor, nesse momento. É isso que nós pedimos, ó Pai, com os corações gratos, no nome de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Davi, você pode... eu vou ler aqui com os irmãos a seção 5 do primeiro capítulo da nossa confissão de fé. Ela diz o seguinte: pelo testemunho da igreja podemos ser movidos e induzidos a um elevado e reverente apreço pela Sagrada Escritura e pela sublimidade da matéria, a eficácia da doutrina, a majestade do estilo, a harmonia de todas as partes, o escopo de seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena descoberta que faz do único meio de salvação para o homem, as muitas outras excelências incomparáveis e a plena perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Não obstante, nossa plena persuasão e certeza da infalível verdade e divina autoridade provém da obra interna do Espírito Santo que, pela palavra e com a palavra, testifica em nossos corações. Eu queria só passar com os irmãos, a gente vai depois, no detalhe, passar por cada um desses textos, explicar eles um pouco mais, mas eu queria que os irmãos abrissem os textos prova dessa sessão, para que a gente já comece a embasar um pouco melhor o nosso entendimento a respeito dessa sessão. O primeiro deles é 1 Timóteo 3,15, é um texto bastante conhecido pelos irmãos, que tem sido citado frequentemente pelo nosso pastor nas suas pregações da noite. 1 Timóteo 3,15. Deixa eu chegar lá. O texto diz o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O próximo texto é 1 João 2, 20 e 27. O texto diz o seguinte: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. E João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versos 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Pedir para os irmãos abrirem também em 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 10 a 12. 1 Coríntios 2, 10 a 12. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por meio de Deus, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o último, Isaías 59, verso 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Antes da gente partir para a sessão em si, eu queria fazer uma rápida recapitulação do que vem sido falado desde o começo. Vai ser bem rápida mesmo. Porque foi bastante coisa, e eu pretendo fazer isso porque para embasar um pouco mais, né, a mente dos irmãos e relembrar, né, porque tudo que está escrito aqui, a forma como está escrito e a sequência em que está escrito tem um motivo lógico, tá? Um motivo didático também, e tudo isso vai caminhar para o que a gente vai falar hoje. Tá? Então, na primeira sessão, a gente viu com o nosso pastor que Deus se revelava antigamente pelos profetas e pelos apóstolos. A gente viu um pouco sobre como se dava o ofício profético, o ofício apostólico, e a gente viu também que depois disso, Deus passou a falar única e exclusivamente pela sua palavra, né? E na sessão 2 a gente viu o que é a palavra de Deus, qual o seu conteúdo, quais são os livros que compõem a palavra de Deus. A gente viu também como se deu a sua formação, as evidências que corroboram que essa que a gente tem hoje é a palavra de Deus verdadeiramente. E eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas isso é importante a gente ter na mente também, para entender também o que vai ser dito hoje. Logo no começo dessa sessão 2, eu mencionei que a gente precisava ter firme na nossa mente que, apesar das evidências e dos estudos que foram feitos, né, para que a gente tivesse o cânon hoje, quem determina o cânon não é a igreja como corpo ou instituição. Quem determina o cânon é o Espírito Santo. A igreja tem apenas o papel de verificá-lo e reconhecê-lo. Tá? Na sessão 3 a gente viu por que determinados livros não foram incluídos no cânon, né, os chamados apócrifos, né, o Davi trouxe até alguns exemplos de ensinos que esses livros trazem. E no domingo passado, a gente viu um pouco a respeito da autoridade das Escrituras, né? Como que a autoridade das Escrituras não depende da igreja como instituição ou do homem, mas a autoridade das Escrituras é uma autoridade que deriva diretamente de Deus por ser a sua palavra. Tá? Então, eu queria passar para... Eu peço até desculpas por esse começo está sendo um pouquinho monótono. Eu vou até trazer fazer algumas citações que eu acho que são interessantes e importantes em relação a essa sessão, mas eu queria ler rapidamente com os irmãos os comentários de Alexandre Rod a respeito dessa sessão, até porque eu baseei o estudo nela. Tá? O comentário de Alexandre Rod diz o seguinte: que as evidências internas da origem divina contidas nas Escrituras e inseparáveis delas por si mesmas são conclusivas. Esta é uma parte das evidências do cristianismo consideradas na sessão. As características internas da origem divina da Bíblia são as seguintes: o fenômeno que ela apresenta de uma inteligência supernatural ou sobrenatural, na unidade de desígnio desenvolvida através de toda a sua estrutura, embora seja composta de 66 livros individuais, escrita por cerca de 40 diferentes autores, os quais escreveram ao longo de 16 séculos, em sua perfeita isenção de todos os erros circunstanciais ao longo das épocas de sua produção, em referência aos fatos ou opiniões de qualquer gênero, no prodigioso conhecimento que ela exibe da natureza humana sob todas as possíveis relações e condições, na solução original e luminosa que ela oferece de muitos dos mais sombrios problemas da história e do destino humanos. A perfeição sem paralelo de seu sistema moral, na sublime visão de Deus que ela apresenta, sua lei e governo morais,
em seu elevado, não obstante prático e beneficente sistema de moralidade, demonstrado e eficientemente imposto em seu prodigioso poder sobre a consciência humana e no inigualável alcance e persistência de sua influência sobre as comunidades humanas. Finalmente, que a mais sublime e mais influente fé na verdade e autoridade das Escrituras é uma obra direta do Espírito Santo em nossos corações. As Escrituras para o homem regenerado são como a luz para o cego. Podem ser sentidas como os raios solares são sentidos pelo cego, mas não podem ser claramente vistas. O Espírito Santo abre os olhos cegos e comunica a devida sensibilidade ao coração enfermo. E assim, a confiança emana da evidência da experiência espiritual. Assim que é regenerado, ele começa a experimentar o sabor das Escrituras, e quanto mais ele avança, mais ele prova que são verdadeiras e mais ele descobre sua ilimitada amplidão e plenitude, e sua evidente adaptação destinada a todas as necessidades humanas sob todas as condições possíveis. Bom, basicamente, se a gente pode resumir, né, tudo que foi dito aqui, né, nesse comentário, é que a gente tem o testemunho da igreja como instituição e de partes da igreja, né, de homens santos que viveram antes de nós, testemunhando a respeito de características que evidenciam que isso aqui que a gente tem hoje é a palavra de Deus, né? Por todos esses motivos que foram citados aqui, a gente vai passar por alguns deles, tá? Mas o que realmente nos convence de que essa é a palavra de Deus é único e exclusivamente o Espírito Santo, tá? Então, primeiramente eu queria tratar a respeito dessa primeira parte que fala sobre o testemunho da igreja, tá? E isso é uma questão muito importante, porque ajuda vamos dizer assim, a cimentar a confiança que a gente tem na palavra de Deus ao longo da história, tá? E embora a igreja não seja autoridade sobre a Bíblia, sobre o cânon, sobre a palavra de Deus, ela é, como a gente viu lá no texto de 1 Timóteo 3,15, ela é coluna e baluarte da verdade, né? E com toda certeza esse testemunho pode conduzir a gente ao que o texto fala aqui, uma alta e reverente estima da Escritura Sagrada. Eu vou ler aqui rapidamente um comentário que Matthew Henry faz sobre esse texto de 1 Timóteo 3,15, que é bem interessante e que ajuda a elucidar um pouco mais essa questão. Ele diz o seguinte: alguns entendem que a própria igreja é a coluna e fundamento da verdade. Não que a autoridade das Escrituras dependa da autoridade da igreja, como os papistas querem, porque a verdade é a coluna e fundamento da igreja. Mas é a igreja que anuncia as Escrituras e a doutrina de Cristo, como a coluna a qual uma proclamação é afixada, deixa eu voltar aqui. Mas é a igreja que anuncia as Escrituras e a doutrina de Cristo, como uma coluna a qual uma proclamação é fixada, apresenta a proclamação, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestados nos lugares celestes. Quando a igreja deixa de ser a coluna e fundamento da verdade, vamos acabar abandonando-a, porque nosso respeito pela verdade deve ser maior do que o nosso respeito pela igreja. Já não somos mais obrigados a continuar na igreja quando ela deixa de ser a coluna e fundamento da verdade. Eu não vou me deter muito aqui nesse comentário de Matthew Henry, porque o Rafael, na semana passada, ele falou bastante a respeito dessa questão de autoridade da igreja, mas eu achei interessante trazer esse comentário, porque a gente percebe que a igreja ela tem a sua importância na questão de firmar os crentes na palavra de Deus, mas a gente nunca pode abandonar a palavra de Deus ou questionar a palavra de Deus em detrimento da igreja, seja ela a igreja presbiteriana ou seja qualquer outra igreja, tá? E eu queria falar um pouquinho mais a respeito da singularidade da Bíblia, como a gente viu aqui, né, no comentário de Alexandre Rod. É um livro único, é um livro especial, não só pela questão espiritual, mas por diversas outras questões, tá? Um professor de Oxford,
da Oxford University, no século XIX. Ele era professor de sânscrito. O nome dele era Sir Monier Williams. Ele passou praticamente 42 anos estudando diversos livros orientais e comparando-os às escrituras. Olha o testemunho que ele dá a respeito de todo esse estudo que ele fez. Ele diz o seguinte: se você quiser, empilhe-os no lado esquerdo de sua escrivaninha, mas coloque a sua Bíblia ao lado direito. Apenas ela, só ela. E que haja uma boa distância entre a pilha de livros e a Bíblia, pois existe uma grande distância entre ela e os chamados livros sagrados do Oriente, de modo que estes se opõem àquela total, completa e definitivamente. Um abismo real que nenhuma ciência do pensamento religioso conseguirá transpor. A gente tem hoje em dia, de forma geral, a sociedade tende a valorizar bastante alguns escritos e algumas religiões orientais, né, pela sua suposta sabedoria, e a gente vê aqui uma testemunha interessante, né, que estudou durante décadas esses livros e sem qualquer cerimônia, né, ele coloca a Bíblia muito acima desses outros livros. E a gente vai ver alguns dos motivos pelos quais isso pode ser verdade, corroborando a questão da importância do testemunho da igreja. Tá? Algumas características internas, a gente já mencionou algumas coisas, mas eu quero trazê-las novamente à memória para a gente entender um pouco melhor a importância que tem o testemunho da igreja, embora ela não seja o principal motivo pelo qual nós confiamos e estamos seguros a respeito da palavra de Deus. Quando ele diz assim, a seção diz o seguinte: o fenômeno que ela apresenta de uma inteligência sobrenatural na unidade de desígnio. Olha que interessante. Como é que você consegue arrumar, né, uma unidade de desígnio num livro que foi escrito por em torno de 40 autores, escrito por mais de 1.500 anos, levou aí em torno de 40 gerações para ser escrito, e teve diferentes escritores com diferentes graus, vamos dizer assim, de formação, de conhecimento e com diferentes atividades. Isso é interessante também. A gente tem, por exemplo, Moisés, que foi um líder político e religioso, que foi radicado no Egito. Pedro, um pescador. Amós, um boiadeiro, vamos dizer assim. Josué, um general. Neemias, um copeiro. Daniel, um primeiro-ministro. Lucas, um médico. Davi e Salomão, que eram reis. Mateus, um coletor de impostos. Paulo, um rabino. Uma diversidade muito grande de escritores de diferentes épocas, com diferentes, vamos dizer assim, backgrounds, todos eles compondo a Bíblia e todos eles concordando de forma perfeita. Ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Corroborando um pouco mais essa questão da unidade de desígnio da palavra de Deus, no livro Evidências que Exigem um Veredito, Josh McDowell, ele relata que um vendedor, né, de uma editora que produziu a coletânea Grandes Livros do Mundo Oriental, uma coletânea de, se não me engano, 54 volumes, foi à casa dele, né, tentar recrutá-lo para vender esses livros. Tá? E olha o relato que ele dá. Ele diz o seguinte: ele abriu cartaz de propaganda da coleção e passou 5 minutos falando sobre a coleção. E nós, provavelmente ele e a esposa, passamos 1h30 falando sobre o maior dos livros. Eu desafiei a apanhar apenas 10 autores, devendo todos eles ter a mesma profissão, ser da mesma geração, do mesmo lugar, terem vivido na mesma época e experimentado as mesmas circunstâncias, falarem a mesma língua e analisarem um único tema controvertido. Antes da gente seguir para o relato dele, eu queria só deixar claro que isso aqui que ele está colocando, não, em tese, né, não deveria dificultar a coesão e a unidade de desígnio desses livros. Porque quando você... na verdade, o que ele está colocando aqui é praticamente driblando o goleiro e tocando para o atacante com um gol escancarado, né? Porque é muito mais fácil você ter uma coesão, uma unidade de pensamento
quando você tem todos esses autores vivendo as mesmas circunstâncias, nos mesmos lugares, vivendo na mesma época, sendo da mesma geração. Então, ele fez o máximo que ele pôde para apresentar para esse vendedor uma ideia para que ele pudesse dizer, não, ó, tenho aqui esses 10 autores, tá vendo? E todos eles concordam. E aí ele segue. Então indaguei, será que esses autores iriam concordar entre si? Ele pensou por um momento e então respondeu, não. E mais uma vez perguntei, e que tipo de livro você teria se juntasse todos esses, todas essas características? E ele respondeu imediatamente, um amontoado de ideias. 2 dias depois, ele entregou a vida a Cristo, que é o tema da Bíblia. Então, a gente vê como que é difícil, né, você ter, mesmo dentro de todas essas características, de todas essas circunstâncias próximas, autores que concordem sobre um único tema controvertido. Né? Nem esse vendedor que participou, né, da venda dessa coleção de livros conseguiu encontrar 10 autores. Tá? E a Bíblia tem 40. Sobre a perfeita isenção de todos os erros circunstanciais ao longo das épocas de sua produção, o prodigioso conhecimento que ela exibe da natureza, sobre todas as possíveis relações e condições, e na solução original e luminosa que ela oferece de muitos dos mais sombrios problemas da história e destino humanos. Olha que interessante também, o professor William Foxwell Albright, que é um renomado arqueólogo americano, escreveu uma obra clássica que, traduzindo para o português, seria o período bíblico, ou a era bíblica. Ele escreve o seguinte: a tradição nacional hebraica supera todas as outras na maneira clara como descreve a origem tribal e familiar. No Egito e na Babilônia, na Síria e na Fenícia, na Grécia e em Roma, algumas das sociedades antigas, vamos dizer assim, né, das nações antigas, mais respeitadas e com o maior nível de conhecimento e educação da época. Procuramos em vão por qualquer coisa parecida. Nada há de semelhante na tradição dos povos germânicos. A Índia e a China também não têm algo parecido para apresentar, visto que suas lembranças históricas mais antigas são registros literários de tradições dinásticas distorcidas, sem que haja qualquer menção a criadores de animais ou lavradores que tivessem antecedido o semideus ou o rei com quem esses registros iniciam. Nem nos mais antigos escritos históricos indianos, nem nos primeiros historiadores gregos, existe qualquer alusão ao fato de que tanto os indo-arianos como os helenos outrora haviam sido nômades, que, vindos do norte, migraram para as regiões onde se instalaram. A bem da verdade, os assírios se lembravam vagamente de seus primeiros líderes, cujos nomes recordavam, sem quaisquer detalhes sobre os seus feitos, e que haviam habitado em tendas. Mas já fazia muito tempo que os assírios tinham esquecido de onde vieram. Olha que interessante, né? A gente tem tantas sociedades aí ricas em suas tradições, em escritos antigos, e nenhuma delas tem nada próximo aos relatos detalhistas, aos relatos da cultura, da sua origem tribal, da sua origem familiar, como a gente tem na Bíblia. E aí eu pergunto para vocês, por que será, né? Por que será que a gente, em um único livro, a gente tem tudo isso, e em tantas outras sociedades, em tantas outras eras, a gente não tem nada próximo? Obviamente, isso não poderia vir única e exclusivamente do poder e da ação humanas. E olha que interessante, eu não sei se vocês lembram, mas em Gênesis 10, Moisés ele para ali a sua narrativa para fazer até um capítulo bem maçante, vamos dizer assim, que ele fala sobre a origem de diversos povos, que é comumente chamado de a Tabela das Nações. E ele diz o seguinte, esse mesmo professor, ele diz: a Tabela das Nações de Gênesis 10 é um relato histórico surpreendentemente exato. De acordo com Albright, é algo absolutamente único na literatura antiga, sem qualquer paralelo mesmo entre os gregos. A Tabela das Nações permanece sendo um documento surpreendentemente exato. Revela, apesar de toda a complexidade, uma compreensão tão notavelmente moderna da situação étnica e linguística do mundo moderno, que os estudiosos jamais deixam de ficar impressionados com o conhecimento do autor sobre o assunto. Quer dizer,
dado um testemunho desse, como é que a gente consegue dizer que o escritor do livro de Gênesis, né, Moisés, que viveu séculos depois dos acontecimentos, pelo menos muitos dos acontecimentos citados ali, como é que a gente pode dizer que ele tirou isso pura e exclusivamente de relatos históricos, de escritos que provavelmente nem existiam na época, ou de tradição oral? É uma coisa tão exata que até hoje diversos estudiosos continuam se impressionando com a exatidão das informações contidas ali, que nem os próprios povos que são citados ali têm, né? Mais uma evidência muito clara e muito forte, né, da verdadeira autoria desses livros. E falando um pouco agora sobre outro ponto que ele cita aqui, a perfeição sem paralelo de seu sistema moral. Não vou ler tudo, né? Vou só ler aqui os pontos mais importantes. E em seu prodigioso poder sobre a consciência humana e no inigualável alcance e persistência da sua influência sobre as comunidades humanas. Tá? Primeiro falando sobre a perfeição sem paralelo de seu sistema moral. Aqui a gente nem precisa ir muito longe, né? Quando a gente se depara com outras religiões, fica muito evidente a diferença da moral que a gente tira da palavra de Deus e de qualquer outro escrito, qualquer outro livro e ensinamento religioso de qualquer outra religião. E por que isso? Por que existe uma diferença tão grande entre o sistema moral bíblico e qualquer outro sistema moral que a gente tenha na nossa sociedade, né? Obviamente, como a gente bem sabe, em todas essas outras religiões, essas outras religiões pregam que o homem é capaz de salvar a si mesmo pelas suas próprias obras, algumas até com uma ajudinha aqui e ali, né, dos seus respectivos deuses, mas todas elas entendem que o homem tem condição, mesmo que parcial, de se apresentar diante de seus deuses como justo ou aceitável, né? E, obviamente, essas religiões elas não são reveladas, são religiões humanas, são religiões tiradas da cabeça do homem. E, por conta da nossa depravação moral, né, é impossível que qualquer religião humana, qualquer religião inventada pelo homem, ela possa possuir qualquer base de justiça, né, quando o seu Criador, que é o homem, ele é tão falho, tão caído e tão depravado. Obviamente, quando você expõe aquilo que está dentro de você, por mais que você tente, junte ali um pouco de hipocrisia, né, um pouco de elevação moral que nem mesmo você tem, você não consegue chegar em algo parecido com a Bíblia, né? E baseado nisso, como é que você consegue sequer considerar que um escrito, né, um livro religioso como a Bíblia, que tem um padrão moral tão elevado que homem nenhum consegue sequer chegar próximo, como é que você pode dizer que isso foi inventado pelo homem? Como é que foi tirado pelo homem? Quando a gente tem tantas outras religiões, né, de diferentes matrizes, diferentes eras, diferentes tipos de sociedades que estão tão distantes desse padrão moral que a Bíblia apresenta, né? E é justamente por isso que, inclusive, os deuses dessas falsas religiões, eles nem chegam perto do nosso Deus, né? O homem, pelo seu estado de depravação, pelo seu estado caído, o máximo que ele consegue chegar é algo próximo de si, né? E a gente sabe muito bem, a palavra de Deus nos revela isso, nos revela a magnitude da justiça, a excelência da santidade de Deus. E isso não pode partir do homem, né? O máximo que o homem alcança como a gente vê muito, por exemplo, na mitologia grega, que seus deuses são homens basicamente com superpoderes, mas são tão falhos, tão caídos, tão degenerados quanto nós. Pode falar. Você está falando interessante porque a questão da moralidade, da ética, ela é vivida de acordo com a sua época, né? E a gente tem visto muito isso. Como isso muda de acordo com a época e a sociedade que você vive. E o interessante da Escritura é que ela tem um padrão elevado de moral e de ética, que ele é imutável e ele é perfeitamente aplicável
que é o que conseguiu. Exato. Contrariando muitas vezes, sempre contrariando, o que se aceita normalmente nas sociedades onde ela é apresentada. Inclusive diversas dessas religiões, elas têm sido constantemente, vamos dizer assim, atualizadas, né? Porque elas não servem mais. Porque diversos conceitos novos que os homens trazem, sejam eles bons ou ruins, são completamente opostos a esses ensinos dessas outras religiões. E é por isso que ele diz aqui que a gente tem uma sublime visão de Deus, né? Porque nós tiramos isso pura e exclusivamente da palavra de Deus. Se a gente tentar olhar para nós mesmos e buscar dentro da gente alguma justiça para refletir isso no nosso Deus, ou olhar para a natureza, que mesmo no seu estado atual também não é perfeita, também sofre com os efeitos da queda, a gente nunca vai conseguir chegar num Deus minimamente parecido com o nosso, basta a gente olhar para as outras religiões, né? Então, a nossa sublime visão de Deus, o entendimento que a gente tem dos seus atributos, da sua justiça, da sua retidão, só é possível ter quando a gente olha para a palavra de Deus. Por quê? Porque sem a autorrevelação de Deus, né, só com a nossa própria consciência, só com o que a gente consegue enxergar na natureza, usando o nosso próprio senso de justiça para testificar a respeito de Deus, todos eles são, tanto a nossa justiça como a natureza, eles são corrompidos e afetados pelo pecado, juntamente conosco. E por isso é impossível a gente, com o nosso entendimento terreno, olhando para o que tem à nossa volta, mesmo com a glória de Deus sendo manifestada através da natureza e através de ações humanas também, a gente é incapaz de chegar ao entendimento de Deus, de um Deus que seja um pouco melhor do que a gente, né? Porque a nossa visão está totalmente corrompida. Então, a diferença que existe entre o Deus da Bíblia e qualquer outro Deus é uma outra evidência de que o que a gente tem aqui não existe a menor chance disso aqui ter sido tirado da mente humana. Porque o que pode ser tirado da mente humana, o melhor que pode ser tirado da mente humana, a gente tem aí em diversas outras religiões, e nenhuma delas chega perto da nossa. Tá? Outro ponto interessante da gente ressaltar aqui, que também evidencia, através do testemunho da igreja, que o que a gente tem aqui é realmente a palavra de Deus, é o prodigioso poder sobre a consciência humana. Isso é algo muito interessante. É interessante a gente observar que ao longo de toda a história da humanidade, milhões, talvez bilhões de pessoas têm tido suas vidas completamente transformadas pelo Evangelho. E a gente nem precisa, vamos dizer assim, ser muito radical, né? Como a gente vê em algumas igrejas, né, que trazem testemunho de criminosos, pessoas envolvidas com droga e coisas terríveis. Basta a gente olhar para a gente, né, e a gente consegue ver o tamanho do impacto que a palavra de Deus tem sobre nós, que os ensinos da palavra de Deus têm sobre nós. E isso a gente não consegue ver em religião nenhuma. A gente não consegue ver em nenhum outro sistema religioso, em nenhum outro sistema moral, né? O máximo que acontece é você ver a pessoa progredindo para uma hipocrisia meio farisaica, vamos dizer assim, né? Que mesmo assim ainda está bem distante de uma transformação real que pode e é causada pelo Evangelho. Está falando da parte boa e tem a parte ruim também. Daqueles que tiveram contato com o Evangelho e se desviaram. A palavra de Deus tem tanto poder que ela massacra a consciência dessas pessoas pelo resto das suas vidas. Sim. Elas precisam todo o tempo se justificar. Toda vez que você conversa, que você encontra, elas estão tentando apresentar um modelo de vida que é a parte da Escritura, mas tentando justificar as suas atitudes, porque elas sabem que elas serão condenadas pela Escritura. Elas sabem que estão em falta, né? É um peso que eles carregam e é uma culpa que eles não conseguem se livrar. Diferentemente de você ter lido um livro e visto alguma coisa, não, beleza, não quero mais saber disso, você não vai fazer outra coisa. Com a Escritura não, ela se arraiga de uma tal forma, né? Para juízo, as pessoas elas não conseguem se livrar da consciência e da condenação que está sobre ela.
É verdade. E é interessante também a gente perceber, né? E isso a gente pode perceber pela nossa própria experiência, mas é interessante a gente notar os termos radicais que são utilizados na Bíblia quando ela trata de conversão, né? O primeiro deles, eu queria que vocês abrissem no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Nicodemos vai... A gente não vai ler muita coisa não, só queria evidenciar aqui o termo que é utilizado. Muitos irmãos devem lembrar. Deixa eu achar aqui o versículo. Olha o que Cristo diz no versículo 3, do capítulo 3 de João. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, a conversão humana, ela é comparada com um novo nascimento. E é um termo tão radical que o próprio Nicodemos se espanta, né? E pergunta como é que um homem velho da minha idade pode voltar ao ventre materno. É mais ou menos isso espiritualmente que acontece com a gente. A gente é virado do avesso, né? E a nossa conversão causa uma transformação tão grande que é como se a gente estivesse nascendo de novo. Mas o texto que eu queria que os irmãos abrissem está em 2 Coríntios 5, versículo 17. Mais um termo bem radical para falar a respeito da conversão. Paulo diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, somos novas criaturas, né? Como se nós estivéssemos sendo criados novamente. Somos uma criatura totalmente diferente da que éramos anteriormente, mas um termo que prova o poder que a palavra de Deus tem sobre o homem. E Ezequiel 36, versículos 26 e 27. E 27. Deixa eu achar aqui. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, o poder da palavra de Deus no ser humano é tão grande que a comparação usada aqui é de um coração de pedra que se transforma num coração de carne, né? Mais uma vez, um termo bem radical, uma mudança abrupta, algo bem impactante, né? Para se referir ao que acontece com o homem quando ele é atingido pela palavra de Deus. Pode falar. É interessante que você vê muitas religiões e muitos sistemas de pensamento, né? Uma busca muito grande pela virtude. E aí você vê que isso é algo apenas exterior, né? Então dão passos para você conseguir ter disciplina em algumas coisas, então você deve fazer isso, deve fazer aquilo, para conseguir alcançar aquela virtude, né? E esse texto aqui, como tantos outros, ele é claro em dizer que a mudança, ela é interna e atinge as nossas atitudes externas. As mudanças de atitude são apenas a consequência do que acontece dentro do ser humano, né? É exatamente isso. Pode falar? Nossa doutrina, isso é a vocação eficaz. É uma transformação que não tem volta. Sim. Bem lembrado. Ela não tem volta. Então a gente não tem que se enganar. O crente não vive na prática do pecado. O João vai chegar a essa conclusão. Ele não está livre de pecar. Sim. Mas ele não vive. Então isso é muito importante porque às vezes a gente entende de uma outra forma. O indivíduo é bonzinho, vive assim. Ontem estávamos até conversando numa roda, conversando sobre isso. E às vezes o indivíduo é simpatizante do Evangelho, mas ele vive uma vida torta, uma vida ímpia, mas ele se manifesta como crente. Mas não tem jeito. Ou você foi regenerado de fato, ou você vive uma vida hipócrita, né, no meio cristão, e às vezes às escondidas você faz práticas ilícitas,
ou às vezes até claramente você anda na vida pecaminosa. Sim. Isso aí que o Alexandre falou é interessante, não ver volta. Esse próprio versículo de Ezequiel, a gente pode fazer de uma realidade nossa. Você imagina uma pessoa que tem um problema cardíaco sério, ele faz um transplante de coração, né? Ninguém fala assim, não, me devolve o meu coração antigo, porque isso aqui não está funcionando. Né? É essa mesma figura de Deus está arrancando de você um coração pecado, está implantando você um coração pecado, é o caminho sem volta. E isso que ele falou é muito claro na parábola do joio do trigo. Dentro da igreja nós vamos ter pessoas, né? E aí nós temos que, com essa parábola, olhar para dentro do nosso coração, porque esse nosso coração não é de pedra, esse nosso coração é de carne, não ficar tomando conta dos outros, né? Mas olhar para dentro de nós e ver se nós estamos com o nosso coração transformado e lutar para viver de acordo com esse sistema moral e de leis que é apresentado na Escritura. Né? Mas isso sempre vai existir. Sim. Né? E nós devemos cuidar de nós, olhar para dentro de cada um de nós, né? Cada um de nós olhar para dentro de si, e ver como é que está o seu coração. E isso que o Alexandre falou, eu nem tinha pensado nisso, né, desenvolvendo o estudo, mas é mais um ponto que prova realmente, né, o poder da palavra de Deus e que isso aqui não pode ser, isso aqui na verdade, não pode ser algo, uma obra humana, algo tirado da mente humana, né, porque é algo que transforma o ser humano de uma forma que nem o próprio ser humano consegue fazer consigo mesmo, que dirá com os outros, né. Mas também as escrituras elas operam na consciência humana do condenado, né? Tem esse ponto que o Rodrigo citou anteriormente, né? Condenando, acusando, fazendo com que ele fique se justificando, tem um peso gigante sobre a consciência dele. E tem uma outra forma também, que eu queria que os irmãos abrissem aí em Marcos, capítulo 6. Eu vou ler rapidamente com os irmãos os versos 19, 20, 21 e 26. Aqui falando de João Batista, ele diz o seguinte: e Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. 21 também. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários e aos oficiais militares, aos principais da Galileia, verso 26 agora. Entristeceu-se profundamente o rei. Não sei se os irmãos lembram, mas Herodias, ela fez um pedido, a filha de Herodias fez um pedido a Herodes para que entregasse a cabeça de João Batista numa bandeja. E ele fez a promessa para ela que concederia qualquer pedido, e foi isso que ela pediu. E aí o verso 26 diz: entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe o quis negar. João Batista constantemente ia diante de Herodes acusá-lo por estar se relacionando com se não me engano, a mulher do seu irmão, né? E naturalmente a gente espera que um homem desse odeie profundamente a João Batista e queira qualquer oportunidade para matá-lo, né? Porque ele estava ali instigando ele, né? Apertando a sua consciência, mostrando para ele que o que ele estava fazendo era errado. Mas mesmo assim, Herodias não podia matar a João Batista, porque, como diz aqui, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança, ou seja, um homem que constantemente o acusava dos seus pecados, falava diretamente contra ele. Mesmo assim, Herodes tinha uma consideração e tinha João em segurança, e quando escutava ficava perplexo, escutando de boa mente. Interessante como é que a palavra de Deus ela tem um poder de, mesmo quando o ímpio ele é confrontado, quando ele apanha, né, com as verdades da Escritura, mesmo assim muitos deles não têm sequer a coragem de ir contra esses homens e diretamente contra essa palavra, porque lá no fundo eles sabem que essa palavra está dissecando eles ali por dentro. É interessante que você às vezes tem meio
evidências externas, né, para o homem que é cego, de que aquela verdade ele vai contra o coração pecaminoso do homem, mas a evidência que está no próprio coração dele, a lei gravada no coração dele, pressiona de tal forma. É impressionante perceber isso. Eu lembro no meu primeiro semestre lá na Mackenzie, em São Paulo, eu tive uma aula de sociologia com um professor que era evolucionista. E aí ele colocou os pensamentos, né, do criacionismo, do evolucionismo. E aí no final da aula, né, eu estava numa faculdade que era confessional, achei que o professor era, né, criacionista, só falando do professor. Impressionante, né, como alguém consegue acreditar no evolucionismo, que o homem veio do macaco. O professor para mim falou: você não acredita? Aí a gente começou a discutir não, mas conversar na aula, e os alunos começaram a olhar e ficaram lá e a partir daquele dia, toda vez ele citava alguma coisa para falar contra o cristianismo e tudo mais. Aí no último dia de aula do período, ele tinha acabado de dar matéria, aí ele falou: gente, vamos fazer o seguinte hoje, já que não tem matéria mais para dar, agora a gente só vai fazer a prova, faça qualquer pergunta aí da matéria, ou qualquer pergunta que for e tudo mais. Aí um amigo meu, que não era cristão, mas ele percebia, né, essa tensão que havia entre eu e o professor, ele falou assim: Davi, pergunta aí para o professor, o que você acha que vai acontecer contigo quando você morrer? Pergunta aí para ele. Aí eu não pergunto para você. Não, pergunta aí. Professor, estão pedindo aqui para perguntar para o senhor, o que você acha que vai acontecer com o senhor depois que o senhor morrer? Aí ele falou: vocês sabem qual é o posicionamento, eu não acredito, e não sei o quê, acho que depois que a gente morrer, a gente só descansa e acabou. Aí ele acabou de falar. Aí, uns 3 ou 4 segundos depois, ele chegou e falou: mas se Deus realmente existir, realmente vier o dia do juízo, eu tiver que me apresentar diante de Deus, eu estou tranquilo porque eu nunca roubei, eu nunca matei. Ou seja, você percebe que a mente dele, a lei de Deus gravada no coração dele já o pressiona de uma forma, sabe? E você vê que ele realmente está perdido, ele precisa do evangelho, mas essas verdades estão dentro do coração dele, trazem ele um desespero que ele não quer reconhecer, mas tá aí, ele acaba colocando a jogo. E olha que interessante a visão. Sim. E olha que interessante o nível da moralidade que ele tem, né? Eu nunca roubei, eu nunca matei. Quer dizer, se a gente não é um criminoso, então a gente está justo diante de Deus. A gente tem, quer dizer, o nosso padrão mais alto de moralidade é o padrão do mundo, são as nossas leis jurídicas, é isso? Quer dizer, mostra como é que existe uma diferença gritante. Você vê que até nisso tem questões de moral que são as escrituras que não devem. Sim. Mas é o pecado do homem. Mesmo assim, a gente já os ímpios que não conhecem a Deus já se sentem como que eu vou dizer, confrontados com isso, né? Eles já têm um incômodo na sua consciência, mesmo quando eles não praticam essas obras que são, vamos dizer assim, grotescas e que são considerados crimes ou coisa do tipo. Quando praticam, quando cometem pecados, muitas aspas aqui, menores, mesmo assim eles já se sentem culpados, né? Por favor. Se a gente for observar, esses progressistas hoje, eles acham que esses valores morais cristãos é decorrente do período da regra do período católico, né? Sim. E eles querem romper isso a partir de agora. E que certas práticas, como o adultério, como o nero, a adultério e outras práticas, elas são uma herança do período em que a Igreja Católica pregou essa ética no mundo, quer romper. Mas se for parar para ver, se você pegar um índicozinho lá no meio da floresta, onde ele construiu a sua casa, a sua obra, tem a sua família, e vem a outra tribo, o roubar, o escravizar, ele dentro de si vai ficar indignado, sabendo que aquilo é errado. Sim. E que se matarem a família dele, se roubarem ele e fizerem escravos, está errado. Ele sabe dentro de si que aquilo ali é pecado, que ele sofreu um dano e que ele quer a justiça. E se ele tivesse a oportunidade, ele mesmo ia cumprir essa justiça. Por mais que. Então, por mais isso que... é algo que está vindo, não é esse pensamento conservador, não é algo que é uma herança que a gente carrega Sim. mas está dentro do mundo. Exato. Por mais que. A lei de Deus está dentro.
isso é interessante, você falou, porque por mais distorcido, né, que esteja, por mais distorcida que esteja a mente, a consciência humana, né, a gente vê que existem traços da justiça divina no coração de homens em todas as eras, em todos os lugares, pessoas que nunca se conheceram, nunca tiveram qualquer proximidade com a palavra de Deus. Mesmo assim, a gente vê traços, né, da lei de Deus gravada no coração desses homens. O que ele falou é interessante, porque um ponto em comum em povos não alcançados ou em tribos isoladas, você vai ver o comportamento daquela sociedade em relação à religião. Eles sabem que existe uma divindade, seja ela qual for, sol, lua, estrela, mata, que eles estão em dívidas, precisam fazer alguma coisa para aplacar a ira dessa divindade, precisam oferecer, fazer oferendas, se retalhar, fazer alguma coisa para que eles tenham boas colheitas, boas caçadas, os filhos nasçam bem. Eles precisam fazer alguma coisa para aplacar isso, como ele falou, para gravar no coração. Sim, são resquícios totalmente distorcidos. Não, Sim, sozinho, eles sabem. exato. Assim, deixa eu fazer uma Fica à vontade. vê que isso é uma coisa como a gente entende a nossa cultura hoje. Você vê como a gente comentou, historicamente, toda a humanidade sempre teve essa percepção de que existia uma divindade a qual você estava em dívida e você precisava fazer alguma coisa para você saldar essa dívida. E com base nisso, todo tipo de religião natural foi sendo criada. Mas como a gente comentou, eu fui lembrando aí, isso nunca serviu para aplacar totalmente a consciência. Então, a nossa sociedade moderna, se achando mais inteligente, mais iluminada, eles como se tivessem um vislumbre de uma tentativa que ainda os outros povos ainda não tiveram. tentado. Que tal a gente excluir o julgamento, excluir o próprio Deus? Porque se de qualquer jeito vai ter uma divindade, eu vou estar em dívida, eu vou fazer alguma coisa para tirar essa culpa, essa tentativa não acaba. Então, aí nesse contexto surge o ateísmo, uma forma diferente de você tentar aplacar a sua consciência. Já que a gente não está conseguindo muito bem arrumar subterfúgio da gente dar algum tipo de presente, algum tipo de cuidado, fazer alguma coisa para aplacar essa divindade, vamos simplesmente excluir esse conceito da nossa vida para ver se a gente consegue ter paz com o nosso pecado. Né? No fim das contas. Simplesmente o ateísmo, ele tira um Deus, vamos dizer assim, externo ao homem e coloca o próprio homem no lugar de Deus. Né? Então, tenta fugir, né, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Bernard Ramm, no seu livro Provas Cristãs Protestantes, ele fala um pouco a respeito dessa transformação do poder da palavra de Deus sobre a consciência humana. Olha o que ele diz. O que quer que seja aceito como verdade deve ter relação direta com a vida e experiência. É de se duvidar se o cristianismo teria tido a influência que teve e tem em milhões de pessoas, caso lhe faltasse uma relação direta com a vida e a experiência, muito embora tivesse erigido um edifício teológico e filosófico tão importante. Por ser verdadeiro, o cristianismo deve ser relevante para cada aspecto significativo do universo e da experiência humana. Não devemos apenas fornecer um material para a elaboração de uma grande filosofia, o teísmo trinitário cristão, e de uma grande teologia, mas também ser relevante para a experiência, isto é, ter relação com ela. Né? E a gente sabe muito bem que a única religião que promove uma transformação tão grande, né, que realmente tem uma relação tão grande com a vida, com a experiência, com a prática diária do ser humano, é a religião revelada, é a palavra de Deus. E falando um pouco também sobre a influência da palavra de Deus sobre as comunidades humanas. A gente até hoje vê em diversos países, por mais que eles estejam totalmente distantes desses preceitos, a gente vê até hoje, e isso é muito interessante, né? Você vê até hoje, nesses países que já abandonaram o Evangelho, que seus povos já abandonaram o Evangelho, a gente vê muito da influência
do cristianismo, nas suas leis, né, na sua conduta, e a gente vê o benefício que isso trouxe a tantas nações, né? A gente pode ver, por exemplo, a Suíça, Inglaterra, Estados Unidos e tantos outros países, eles tiveram uma influência formativa, né, na formação de sua nação. Eles tiveram uma influência do Evangelho que foi tão importante que mesmo depois de tantos séculos, depois de tanto tempo, depois dessa formação de povos e das suas nações, o Evangelho continua tendo uma influência e continua beneficiando, né, esses povos, mesmo eles estando tão distantes e constantemente revisando esses preceitos bíblicos, né. É interessante também a gente notar um outro ponto da influência da palavra de Deus na sociedade, né, nas comunidades humanas, que hoje em dia diz-se, né, que existe o antagonismo, mas que é a ciência. É interessante porque em nenhuma outra religião, ou melhor, se não existisse o cristianismo, se não existisse toda a sua base filosófica e teológica que foi desenvolvida a partir da Bíblia, a humanidade não teria avançado na ciência, ou teria avançado muito pouco. Por que isso? Porque o Deus do cristianismo, ele é um Deus racional e confiável. E por causa disso, a sua criação é racional, ordenada, e ela pode ser estudada e examinada. Isso pode parecer um conceito um pouco meio aéreo, assim, um pouco fora do entendimento geral, mas eu vou especificar ele um pouco melhor, tá? Outro ponto que é interessante também é que a natureza na nossa cosmovisão, diferentemente de em outras religiões, ela não é objeto de adoração ou de temor, né? E ela também não é um conjunto de seres e coisas sem sentido, sem ordem ou razão. Isso é um reflexo do nosso Deus, né? A gente sabe muito bem que na sua criação, na sua obra, isso a gente vê até entre os homens, né? Por exemplo, na questão da arte, tanto música quanto nas artes plásticas, você muitas vezes consegue identificar, olhando para um quadro, ouvindo uma música, você consegue identificar de quem é, porque o Criador, ele deixa as suas marcas na sua obra. E o fato da criação ser racional, o fato dela ser lógica, dela ter uma estrutura que a sustente e que ela siga, né, e ela poder ser examinada e estudada, tudo isso reflete o nosso Deus. Reflete um Deus inteligente, um Deus sábio, um Deus poderoso, um Deus racional, né? E nas outras religiões a gente não vê isso, né? Muito menos no ateísmo, né? Que acha que tudo veio do nada, que não existe lógica, não existe razão para nada, né? Segundo James Kennedy, a ciência não poderia ser originada do hinduísmo ou do budismo, por exemplo, porque essas religiões, elas entendem o mundo físico como uma pura ilusão. Ou seja, como é que a gente poderia olhar para a natureza, estudá-la, observá-la, examiná-la, se a nossa filosofia, ela vem de uma religião que entende que tudo isso aqui, tudo que a gente toca, tudo que a gente sente, tudo que a gente vê, é apenas uma ilusão, não existe nada físico realmente, é tudo uma ilusão, né? Então a ciência jamais poderia ter sido originada desse tipo de pensamento, desse tipo de filosofia. E nem do islamismo, por exemplo, né? Porque a cosmovisão islâmica, ela é muito fatalista, né? O que é totalmente antitético do conceito de progresso, do conceito de desenvolvimento, né? E eu já ouvi algumas pessoas falando a respeito, eu nunca me debrucei muito a respeito disso, porque na vida a gente tem muito pouco tempo e eu não gasto muito com essas coisas, né? Mas eu já ouvi algumas pessoas falando a respeito de Alá, né, que é o Deus do islamismo, e eles caracterizam Alá como o Deus da vontade pura, que é um Deus que ele não tem razão, ele não tem lógica, ele não tem, vamos dizer assim, na sua estrutura, né, e no que ele, entre aspas, revela, não existe motivo para as suas ações ou determinações. Ele é simplesmente um Deus que ordena. Ou seja, ele não é um Deus lógico, ele não é um Deus de raciocínio, né? E é interessante também que na própria palavra de Deus, isso a gente vê muito, muito claramente
né? Por exemplo, tantas outras religiões elas buscam dentro do seu sistema moral passos para atingir um objetivo. São coisas, receita de bolo, né? O nosso Deus não deu receita de bolo, né? Muitas pessoas podem olhar para os 10 mandamentos, por exemplo, e dizer, não, isso aqui, a gente tem uma receitinha para chegar no céu, é isso aqui. Primeiro, não. Se alguém pensa assim, não conhece nada da Bíblia, né? E em segundo lugar, a gente tem um livro enorme, 66 livros contidos nele, sabe-se lá quantas centenas de capítulos, e a gente encontra preceitos morais em toda a Bíblia. E os próprios 10 mandamentos, eles não são regras pontuais, né? A gente viu aqui, acho que foi no ano passado, quando a gente estudou sobre os 10 mandamentos no Catecismo Maior, a gente vê que uma determinação daquela ali, ela se destrincha em diversos outros preceitos, em diversas outras ordens, e tudo isso está aqui dentro. Ou seja, o nosso Deus, ele não deu uma receita de bolo para a gente seguir a religião revelada. A gente precisa estudar, a gente precisa ler. O nosso Deus, ele é um Deus racional e ele exige que nós utilizemos a razão, obviamente baseada na palavra de Deus, para que a gente encontre e entenda a sua vontade, né? E aí a gente tem uma diferença muito clara de tantas outras religiões, e aqui, como eu estou citando, por exemplo, em relação a Alá, que é um Deus totalmente, um Deus da vontade. Não existe raciocínio, não existe lógica, não existe um pensamento, não existe uma linha de raciocínio que defina as suas ações e as suas determinações. E é interessante, eu não vou ler aqui, mas estou só citando. A gente percebe essa diferença de sabedoria e de entendimento do nosso Deus. Por exemplo, nos capítulos 38 e 39 de Jó, quando Deus passa a falar com Jó e a questioná-lo, ele exibe ele de forma muito clara. Eu gosto muito desse texto porque ele mostra de forma clara a sabedoria, o conhecimento, o poder de Deus, contrastando com a ignorância do ser humano, né? E é interessante também, eu estava lendo isso, eu esqueci de colocar aqui no estudo, mas é interessante, eu estava lendo um artigo que fala a respeito diversos conceitos, ele cita alguns, de diversos conceitos científicos, entendimentos científicos, que a gente só conseguiu chegar através da ciência nos últimos séculos ou décadas, mas que estavam claramente expostos nas Escrituras. Coisas que naquela época não existia ciência, não existia tecnologia, não existia raciocínio lógico que pudesse chegar àquela conclusão. E a gente já vê aqui. Voltando a essa questão, né, essa diferença, apresentando, né, mostrando por que a ciência ela não poderia ser desenvolvida a partir dos preceitos filosóficos de outras religiões, um historiador chamado Glenn Sunshine, ele diz que enquanto os estudantes muçulmanos se destacam em aprendizados práticos como geografia e astronomia, não desenvolveram a ciência no que diz respeito às explicações do porquê o mundo físico funciona como funciona, né? Ou seja, não existe questionamento, não existe pesquisa, não existe aprofundamento nessas questões. Em parte porque a ideia de leis naturais são blasfemas e negam a liberdade de Alá de governar o universo ao seu bel prazer. Olha só como é ignorante a religião humana, né? Por favor, não me explodam. Mas olha como é que é ignorante a religião islâmica, por exemplo. Eles entendem que leis naturais, elas tiram o poder e a liberdade de Alá governar o mundo. A gente tem um livro aqui enorme, com várias passagens que mostram como que Deus não só foi o legislador de tudo isso, e como ele controla e sustenta essas leis. Mais uma prova de como que o nosso conhecimento natural ele não leva a lugar nenhum em termos de salvação e em termos de revelação do Deus verdadeiro. E aí, mais um ponto rápido que eu queria colocar aqui a respeito eu esqueci o termo agora. Deixa eu pegar aqui, só para lembrar rapidinho. A respeito da influência da palavra de Deus sobre as comunidades humanas, a questão do ensino. O cristianismo ele produziu pessoas muito mais letradas e educadas do que qualquer outro movimento ou religião na história da humanidade. Tá? E um exemplo
bem rápido, bem simples, é o seguinte: apenas 3 das 126 primeiras universidades americanas não foram construídas com o objetivo de propagar o Evangelho de Cristo. Ou seja, algumas das... hoje estão bem, infelizmente, bem perdidas, né? Mas a grande maioria das universidades, principalmente as norte-americanas, elas foram criadas com o objetivo de propagar o Evangelho através do ensino, né? Mostrando como que essa nação ela se desenvolveu e como ela foi beneficiada pelo correto entendimento da palavra de Deus. E aí a gente vai pular para a parte mais importante, que é o foco aqui, né? Pode falar. Antes de você pular essa parte, você está falando dessa influência, só para corroborar esse exemplo que você deu, o Adalto Lourenço ele fala, né, que 90% dos prêmios Nobel em ciência são cristãos. Verdade. Então, assim, a gente está cansado de relatos, se eu não me engano, o Marcos Evelyn, ele se converteu, não sei se foi ele ou se foi o Adalto, eles se converteram porque acho que foi o Adalto, ele tentou provar que aquele pensamento humanista dele era correto, ele foi para a ciência e viu que a escritura estava certa. Então, o fato de você ter, por exemplo, 90% dos Nobel em ciência cristãos, os caras se basearam em arqueólogos, cientistas, químicos, físicos, se basearam nas escrituras e aí foram estudar a ciência baseada nela e aí, enfim, é mais uma evidência de que a escritura é um caminho seguro para a verdade, independentemente da ciência que você for estudar. Eu ia falar alguma coisa às vezes, você falou, esqueci, cara. Pode falar? Vai lá. Essa questão de como faz uma visão cristã para o desenvolvimento da ciência, uma das evidências que a gente tem disso são justamente as civilizações orientais. Elas eram muito mais avançadas do que o que a gente o Ocidente, conheceu como um mundo civilizado. A Europa era bárbara pra caramba. Os povos orientais, eles tinham um grande desenvolvimento tecnológico, coisas como máquinas de funcionamento, eu sei, alguém pode ver aqueles caçadores de películas, balanças, sistemas de navegação, se eu não me engano, posso falar uma besteira, mas eu acho que moinhos, diversas outras estruturas de engenharia, de tecnologia, foram criadas mais de, acho que foi 400 ou 500 anos antes disso chegar na civilização europeia. Já tinha esse conhecimento tecnológico, mas isso nunca se desenvolveu por uma busca das normas que regem a natureza e que regem o mundo, justamente por falta dessa ideia filosófica. Poderia entender que existiam normas uniformes na forma do mundo se comportar, e é justamente isso, questões filosóficas que impediam o homem de vislumbrar essa possibilidade. E de se desenvolver, né? Pesquisar. Eu lembrei. O livro que eu citei lá no começo, Evidências que Exigem o Veredito, um autor chamado Josh McDowell. Ele cita que a conversão dele foi mais ou menos parecida, né? Só que para outro canto. Ele, se não me engano, na universidade já, teve contato, né, com alguns cristãos e ele ridicularizava, né, a Bíblia, ridicularizava a fé desses seus companheiros e ele se dedicou a estudar e pesquisar para provar para eles que a Bíblia era falsa, que era um conjunto de escritos antigos que não tinham o menor valor, que não tinham a menor comprovação, sequer histórica ou manuscritológica, e o cara acabou se convertendo e escreveu 2 volumes de um livro sensacional, que, assim, em alguns pontos ele é um pouco pesado, um pouco maçante, mas eu acho que é um livro muito interessante que ajuda a gente, mais uma vez, é um testemunho da igreja, né, a respeito do poder da palavra de Deus e da sua perfeição, né, da sua excelência, mostrando como é que é um livro completamente diferente de todos os outros. E aí, chegando no ponto final, que é o
o ponto focal aqui, né, esse tempo todo aí a gente estava apresentando, vamos dizer assim, evidências externas através do testemunho da igreja como instituição ou através de indivíduos, evidenciando que ela é a palavra de Deus. A gente chega no ponto máximo aqui dessa sessão, e eu vou citar o que está escrito aqui, né, no comentário do Rod, que diz assim: finalmente, que a mais sublime e mais influente fé na verdade e autoridade das Escrituras é uma obra direta do Espírito Santo em nossos corações. Tá? Ou seja, apesar de tudo isso que a gente viu, tudo isso que a gente vem vendo, né, desde da sessão 2, todos os motivos pelos quais a gente pode confiar que isso aqui não foi escrito por homens, que isso aqui está correto, que não só historicamente, como manuscritologicamente, isso aqui é um livro como nenhum outro. Não é isso, não são essas evidências externas que nos convencem de que isso aqui tem uma autoridade divina, né? É o Espírito Santo. Eu queria que os irmãos abrissem novamente aí no texto de 1 João 20 e 27. 1 João 2, 20 e 27. Perdão. Eu peço desculpa aí para os irmãos, eu não estou usando a minha Bíblia, então estou demorando um pouco mais que o normal para achar os textos. 2, 20 e 27. Olha o que ele diz: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, esse termo aqui que João está usando, unção que vem do Santo, o que ele está querendo dizer aqui é que é o Espírito Santo, né, trazendo discernimento acerca das verdades celestiais, incluindo aquela que ele estava trazendo na carta, né? Ou seja, o que nos faz discernir a verdade a partir das Escrituras é único e exclusivamente o Espírito Santo. Vamos voltar lá também agora para João 16, 13 e 14. Como eu falei, agora a gente vai passar um pouco mais pormenorizadamente por esses textos, prova. João 16, 13 e 14. Ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que eu de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ou seja, aqui Cristo, na sua fala, ele está destacando que quem guia os crentes, na verdade, é o Espírito Santo. É ele que os faz ouvir, né, com ouvidos atentos e abertos, e nos faz entender e receber, né, no nosso coração essa verdade que é a verdade de Deus. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário, podem levantar a mão, tá? 1 Coríntios 2, 10 a 12. E aí os irmãos vão percebendo que nenhum desses textos fala sobre o testemunho da igreja, sobre a influência de outros homens, né, homens santos. Falam exclusivamente da ação do Espírito. 2 Coríntios 2, 10 a 12. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É interessante o argumento que ele utiliza aqui, né? A gente não consegue conhecer a mente de outros homens se eles não nos revelarem isso, se eles não nos trouxerem o conhecimento disso, né? Da mesma forma,
nós não conseguimos perscrutar a mente de Deus, nós não conseguimos entender a mente de Deus se Ele não nos revelar. Ele nos faz isso através da palavra de Deus, com a ação do seu Espírito. E é bem interessante o termo que ele usa aqui. O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, ou seja, até os desígnios secretos de Deus, o Espírito consegue perscrutar. Pode falar, Fábio. Isso assim, é muito interessante, realmente é a parte mais importante, porque ela vai chamar a atenção para esse trabalho de Deus no nosso coração, porque como nós somos falhos, a nossa leitura de evidências são falhas, e as evidências elas têm certas limitações. Eu acho que por dois motivos assim, principais que eu consigo vislumbrar. Primeiro, como dizem Romanos, quando a gente fala há uma evidência que ela merece o veredito, você vai investigar e você vai ver aquilo ali. Primeiro, não está se considerando, como dizem Romanos, que o homem no seu estado natural e ímpio, ele suprime a verdade e injustiça e se nega a adorar o Criador, adorando a criação no lugar. É uma condição espiritual. Então, a gente imaginar que o homem é capaz de por si só, principalmente no ímpio que está afundado nos seus pecados, de ler todas essas evidências e chegar a uma conclusão, entre aspas, lógica de coisas espirituais, até porque tem certas questões que a gente, você pode fechar fazer todo o caminho lógico, mas nem sempre coisas materiais vão levar logicamente a uma conclusão espiritual. Você pode achar que a Bíblia é um livro maravilhoso e isso não te leva à conclusão de que há um Deus criador do céu e da terra e você vai prestar conta dele, esse tipo de coisa. E outra questão também que é a fragilidade das evidências são, as evidências elas podem ser também manipuladas, ou elas simplesmente não foram encontradas ainda. Então, quantas vezes já se levantaram diversas evidências e fizeram acusações de erros históricos na Bíblia com base em evidências que depois foram descobertas falsas, ou então simplesmente falta de evidência. Eu não lembro se foi inclusive você que me falou que tinha um povo lá na Bíblia que era citado assim, era uma das únicas citações a respeito de determinado povo feito em diversos documentos. E durante anos isso foi colocado como uma falha da Bíblia, que aquele povo não era citado em lugar nenhum, não tinha nenhuma evidência disso. Depois de mais de 400 anos, numa escavação, primeiro acharam uma pedra que tinha uma inscrição, depois eles foram cavando. Hoje em dia, esse povo é um dos povos que mais tem evidências, mais estudados hoje em dia, e durante anos se falou que a Bíblia estava errada nesse ponto, porque não tinha nenhuma evidência daquilo. Então, assim, a ausência, tem uma frase bem interessante que as pessoas usam em lógica, questão de estudo, que é a ausência de evidência não é uma evidência de ausência. Parece enrolado, mas é simplesmente porque você ainda não achou uma evidência, não quer dizer que ela não exista. Sim. Aquilo simplesmente isso é um indício de que aquilo está errado. Isso é muito comum na academia hoje em dia, né? Essa arrogância de que porque você não encontrou nada ou não tem nenhuma evidência, você pega aquilo ali e joga na lixeira. Isso dá porque você tem um padrão, né? Qual é o padrão que é pedido nessas evidências? É o padrão da ciência. Então, se a ciência não chegou lá, então não existe para isso. E o nosso padrão é a palavra de Deus. E até o que existe é constantemente revisto, né? Então, a gente sabe que a palavra de Deus é a única verdade. Então, o que ela fala é verdadeiro, mesmo que o mundo diga o contrário, ou não existam evidências daquilo. Eu vou pedir perdão aí para os irmãos que eu pulei uma parte, tá? A gente vai ter que voltar um pouquinho. Eu queria só ler o comentário novamente do Rod, para aí sim voltar aos textos prova. Ele diz o seguinte, né, lá no finalzinho: as escrituras para o homem não regenerado são como a luz para o cego. Podem ser sentidas como os raios solares são sentidos pelo cego, mas não podem ser claramente vistas. O Espírito abre os olhos cegos e comunica a devida sensibilidade ao coração enfermo, e assim a confiança emana da evidência da experiência espiritual. Assim que é regenerado, ele começa a experimentar o sabor das Escrituras, e quando mais ele avança, mais prova que são verdadeiras e mais ele descobre sua ilimitada amplidão e plenitude, e sua evidente adaptação destinada a todas as necessidades humanas, sob todas as condições possíveis.
Eu queria que os irmãos abrissem aí em Atos, capítulo 26, verso 28. Aqui Paulo está diante de Agripas e Félix, se não me engano, né, fazendo o seu discurso em sua defesa. E olha o que o versículo 28 diz. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Eu acho interessante porque aqui a gente está vendo exatamente o objetivo aqui do nosso estudo, né? Paulo sabia que Agripas ele tinha conhecimento a respeito da palavra de Deus, aí o Antigo Testamento, e confiava nos escritos dos profetas, e ele passa um bom tempo destrinchando todos esses ensinos, todas as profecias feitas, e mostrando como elas apontavam para Cristo. E no final de tudo isso, Agripas ele se sente impelido, de certa forma, a se converter ao cristianismo, né? Mas por pouco ele não foi convencido, mostrando justamente isso que a gente está tentando trazer aqui, né? Todo esse testemunho, todas essas evidências, elas ajudam, elas podem ser até um meio também, né, de trazer um convencimento racional, mas sem a ação do Espírito Santo, sem o convencimento do Espírito Santo nas nossas mentes, nos nossos corações e na nossa alma, a gente vai ficar igual a Agripa. A gente vai ficar ali por pouco. E esse pouco, na verdade, é muito. Porque é um pouco que homem nenhum vai conseguir transpor. É um pouco que ninguém vai conseguir, sozinho ou por qualquer ação humana, vai conseguir alcançar, que é a ação do Espírito Santo. Pode falar. Isso é tão interessante, a ação do Espírito Santo de Deus nos convencendo, né, de que essa é a palavra, que você pode contar, daqui mesmo dentre nós, pode haver, como eu, vários crentes que nasceram na igreja, mas nunca tiveram um estudo tão aterrador como esse, de provas tão evidenciais, mas sempre que se converteram, passaram a nunca duvidar que aquilo é a palavra de Deus, não sabia de nada disso. Nenhuma dessas evidências foram passadas, mas você, na mesma hora que você se converte, você tem certeza que ali tem a palavra de Deus. Você não sabe de onde veio, quem fez, como é que é Deus falando, né? Então isso é prova do Espírito Santo. Exato. Vamos... O que ela falou, a nossa religião é uma religião diferente. Nós não temos a pegar em evidência, né? Todo aquele sistema de culto que era do Velho Testamento, que era algo visual, sensorial, né? Ele passou. E os únicos elementos que nós temos hoje visíveis em que apoiar essa evidência, ceia e batismo. Então, a gente não precisa de um estudo científico mostrando que a escritura é certa, e que todo estudo científico segue para mostrar que ela está certa. Né? A gente não precisa de nada disso, porque a ação interna do Espírito Santo no nosso coração nos convence disso. Né? É verdade. Não pelo que a gente vê. As confirmações são boas, né? O resto da arte não é lá no cabelo, que o pessoal que é muçulmano não deixa ninguém subir e pesquisar. Né? Essas coisas são legais, não precisa dessas confirmações. Né? Elas vêm a ponto positivo, mas elas não são essenciais para que nós entendamos a escritura como verdade e vivamos as suas verdades. Oi, pode falar. É interessante que quando sempre aparece uma evidência de algum relato da Bíblia, as pessoas estão falando, assim, vai mudar, mas para o João entender, e por mais que essas evidências apareçam com uma carteira o Espírito Santo não ajuda, não vai mudar nada. Não vai mudar nada nem para os crentes, nem para os descrentes. Não adianta. É interessante, é legal. Com certeza. Mas eu acho interessante aqui, ó. Você não ouviu o próprio Cristo, como ouviu o cientista? Se não ouviu, é o que Jesus falou, se você não ouviu Moisés e os profetas, é que volte alguém dos mortos, volte pegar para eles. Pode falar. Eu entendo que as evidências são mais condenatórias do que
ter a autenticação das Escrituras, até pelo que o Rodrigo falou. Porque nós cremos pela fé no coração regenerado. E só vai endurecer o coração deles, né? Porque as evidências vai mostrar a esses que pesquisam uma certa condenação. Porque cada vez mais que eles veem que aquilo é verdade, mas a regeneração não vem através do homem, e sim do céu, Sim. E é Deus que chama, aí mais condenação ele sente, porque ele depende de Deus. E é engraçado sobre isso que você falou. Haja na vida dele. Sim, é engraçado porque essas evidências externas, a gente não precisa delas para crer na verdade, mas os ímpios, eles querem ser, eles colocam isso como uma necessidade de prova para serem convencidos, e quando aparece, eles se endurecem mais ainda, né? Exato. Pode falar. Você tem provas disso na Escritura, né? Faraó, os deuses do Egito humilhados, né? E Faraó vendo com os próprios olhos o Senhor Deus agindo e ele endurecendo o seu coração, né? Porque, às vezes a gente fala, que se eu estivesse no lugar de Adão, eu não teria pecado, ou que se eu estivesse no lugar de Faraó, eu teria deixado o povo ir e ainda ia junto. Se não tem a ação do Espírito Santo, não. O povo de Israel, que tinha toda a tradição, né? Tinha os oráculos do Senhor, tinha a palavra de Deus, tinha o templo, tinha os holocaustos, apareceu Cristo, eles não creram. Foi morto, ressuscitou, tiveram testemunhas e mesmo assim não adiantou, né? Não existe evidência externa que convença o homem caído. Eu vou pedir para os irmãos abrirem novamente em Isaías 59, verso 21. Mais uma vez eu vou pedir desculpa aí, eu vou ter que voltar um pouquinho porque eu colei esse pedaço agora. 59, Isaías 59, 21. Diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Essa promessa aqui, ela também pode ser dirigida à Igreja de Cristo, né? E olha o comentário que Matthew Henry faz sobre esse trecho. Ele diz o seguinte: observe que o Espírito e a palavra se harmonizam e através deles a Igreja se conserva. Pois a palavra na boca de nossos pastores, e mais ainda a palavra em nossa própria boca, não nos beneficiará, a menos que o Espírito opere com a palavra e nos dê entendimento. João 16, 12, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Né? Ou seja, o testemunho do Espírito na palavra e pelos apóstolos é aquilo em que nós podemos confiar. O Espírito conhece e sonda, né, até as profundezas de Deus, como a gente viu e vai ver de novo em 1 Coríntios 2, 10, de modo que podemos aventurar nossas almas na palavra do Espírito. E o texto também sugere que o testemunho do Espírito está sempre de acordo com a palavra de Cristo, pois ele não fala de si mesmo, não tem interesses próprios ou intenções próprias, mas tanto a essência quanto os antecedentes. Ele é um só com o Pai e com o Filho. Pode falar. Isso é interessante, quando você vê uma exposição de arte, você vê as pessoas sendo entrevistadas, elas olham um quadro, né? E aí cada um tira uma conclusão. Cada um fala o que o autor estava sentindo, o que ele estava pensando, né? E aí o curador vai lá e entrevista o autor. Aí o autor fala: não, eu entendi esse quadro por isso, aí ele explica tudo, porque todo mundo vê que estava tudo errado, né? Cada um
E olha interessante o comentário de Matthew Henry sobre isso aí. Ele diz assim: a palavra e o espírito dos homens frequentemente estão em desacordo. A gente sabe muito bem, já experimentou isso nas nossas próprias vidas. Mas com a palavra eterna e o espírito eterno, isso nunca acontece. Né? Pode falar. João 16, esse texto que a gente leu agora, no versículo 12, ele diz assim: é o Senhor Jesus, né, falando, Isso. tenho ainda muito que vos dizer. Se a gente pegar tudo que a gente viu até agora, o Senhor Deus tinha revelado a sua vontade nos livros do Antigo Testamento. Os livros do Novo Testamento ainda seriam escritos, e é muito interessante porque aqui ele está falando do ministério do Espírito, né? Então o Senhor Jesus está falando: eu ainda tenho muito que vos dizer. Ele atribui o que dizer ao ministério do Espírito. Sim. Então, se você contextualizar isso aqui que ele está dizendo, ele está falando: os apóstolos vão escrever a palavra e o Espírito Santo vai falar pela pregação da palavra. A gente vê isso por tudo que a gente viu até agora, né? E pelo que os apóstolos vão confirmar depois. Né? Aí ele diz aqui: mas vós não, versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Né? Então, eu não fiz, obviamente, o exegese desse texto, mas o que aparenta mostrar é exatamente isso. É o Espírito Santo, se você contextualizar o que o Senhor Jesus Cristo está falando com relação à revelação. Sim, o Senhor Jesus ainda tem muito o que dizer a respeito de si. O Espírito vai guiar pelos apóstolos e pela pregação da palavra. Sim. Daí para frente, né? Então, confirma isso tudo que a gente tem visto agora. É o Espírito Santo agindo. O que eu acho interessante desse texto, que eu não chamei a atenção quando a Davi entrou, é que o Espírito comunica aquilo que ele ouviu. As palavras de Cristo, né? Mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará. Aí você vê a operação do Espírito Santo, a Trindade, né, agindo. É a ponte de comunicação entre Deus e nós, né? Vamos abrir de novo em 1 Coríntios 2, 10 a 12, por favor. O texto diz o seguinte: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E é interessante dois aspectos aqui. Primeiro, ele fala da onisciência, que é um atributo de Deus e do seu Espírito, né? Ele diz, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, né? Então ele tem conhecimento exato de todas as coisas e até, como ele fala aqui, dos conselhos mais secretos de Deus, né? E quem poderia possuir esse conhecimento, né? Um conhecimento tão profundo a respeito dos desígnios de Deus, senão o próprio Espírito de Deus, né? E é interessante que essa alusão que ele faz aqui parece deduzir que, depois quando ele continua, né, no versículo 11, que o Espírito de Deus está mais em Deus do que o nosso Espírito dentro de nós mesmos. Ou seja, o Espírito de Deus tem mais conhecimento a respeito do próprio Deus do que nós, no nosso Espírito, temos conhecimento a respeito de nós mesmos, né? E como eu tinha citado anteriormente, nenhum homem pode conhecer a mente de outro homem, os desígnios de outro homem, se essa pessoa não revelar, né? E da mesma forma, em muito mais medida, a gente não pode conhecer a mente de Deus se o Espírito de Deus não nos revelar, né? Sem que Ele ilumine a nossa inteligência, o nosso conhecimento e abra os olhos da nossa mente para esse conhecimento. Matthew Henry comenta o seguinte sobre esse texto. Ele diz: embora essas coisas nos sejam dadas e a revelação desses dons nos seja feita, não podemos conhecê-las para nenhum propósito salvador até que tenhamos o Espírito. Ou seja, a gente pode até ter uma compreensão, vamos dizer assim, intelectual, boa, mas isso não tem aplicabilidade nenhuma sem a ação do Espírito de Deus. E é interessante o versículo 14 desse mesmo texto,
ele diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, e aí voltando ao ponto desse estudo, e até corroborando o que ele diz aqui no comentário, né? As escrituras para o homem não regenerado são como luz para o cego. A gente pode ver essas coisas claramente, ver, né? Entre aspas. A gente pode sentir isso, né? Como o cego sente a luz do sol, mas ele não consegue vê-la de forma clara. Assim a gente também não consegue ter discernimento dessas coisas sem a ação do Espírito Santo, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Mais uma vez, Matthew Henry fala o seguinte: o entendimento pela corrupção da natureza por causa da queda e pela confirmação dessa desordem pelo pecado habitual, ou seja, os nossos pecados cotidianos, é totalmente incapaz de receber os raios da luz divina, está predisposto contra eles. Ou seja, não é só uma questão de a gente não consegue alcançar, a gente está se colocando contra, né? A gente tem uma predisposição natural contra isso. E aí, justamente por isso que o Evangelho de Deus e as verdades de Deus são loucura para os que se perdem, né? E o homem muitas vezes as considera insignificantes e indignas. É interessante que... deixa eu abrir aqui rapidamente. Vocês não precisam abrir, não. Eu vou abrir aqui rapidinho, só para lembrar o texto exato. O texto de João, capítulo 1, versículo 5. Os irmãos devem conhecer, eu vou ler aqui para a gente lembrar. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Interessante que esse texto, eu não sei no original, porque eu não entendo nada de grego, mas na versão King James, a tradução literal seria: a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Ou seja, não é que a faculdade natural do homem não consiga discernir essas coisas, né? Não consiga olhar para elas, não consiga entendê-las intelectualmente, mas as suas más inclinações e princípios pecaminosos fazem com que o homem tenha uma disposição para uma indisposição, não tenha essa capacidade de, vamos dizer assim, entrar na mente de Deus, ou seja, de discernir essas coisas. Por isso que ele fala: a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não compreenderam, ou seja, Cristo se revelando ali estava claro, mas as trevas não conseguiram perceber, mesmo tendo o próprio Deus, a revelação encarnada ali na frente deles. E Matthew Henry comenta o seguinte: não há sabedoria entre os mestres famosos do mundo, e por essa razão o homem não pode ter nenhum conhecimento das coisas reveladas, porque elas somente são discernidas espiritualmente ou feitas conhecidas pela revelação do Espírito. Mais uma vez corroborando o foco principal aqui dessa sessão. Eu não vou falar de novo sobre 1 João, porque a gente já falou, né? Quando João fala ali a respeito da unção do Espírito, que é o discernimento, que é o entendimento que o Espírito dá, né? Essa iluminação e esse ensino que faz com que a gente entenda e saiba diferenciar o que é verdade, né? E isso é extremamente necessário, né? Esse discernimento que o Espírito dá é extremamente necessário para o nosso conhecimento de Deus em Cristo e para a glória do Evangelho, né? Sem a iluminação do Espírito Santo, sem essa unção do Espírito, que é o discernimento, que é o entendimento do que está escrito aqui, a gente não consegue alcançar a verdade, a gente fica simplesmente ou na mentira ou numa meia-verdade, vamos dizer assim. Eu queria finalizar, mais uma vez, e aí eu peço desculpas aí para os irmãos por poder estar sendo um pouco monótono, mas eu queria ler um trecho do J.I. Packer, que ele escreveu no seu livro Teologia Concisa, um guia de estudo das doutrinas cristãs históricas, falando, né, sobre esse testemunho interno do Espírito Santo em relação às Escrituras. Ele diz o seguinte: o testemunho do Espírito para com as Escrituras é como o seu testemunho de Jesus, que encontramos em João 15:26 e 1 João 5:7. Não se trata de transmitir novas informações, mas de iluminar mentes previamente obscurecidas para discernir a divindade através da percepção de seu impacto único
O impacto em um caso do Jesus do Evangelho e no outro caso das palavras da Sagrada Escritura. O Espírito brilha em nossos corações para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus, não apenas na face de Jesus Cristo, mas também no ensino da Sagrada Escritura. Ou seja, o mesmo Espírito que nos revela que Cristo é Deus, ele também nos revela que isso aqui é a palavra de Deus. O resultado desse testemunho é um estado de espírito em que tanto o Salvador quanto as Escrituras se evidenciaram para nós como divinos. Jesus, uma pessoa divina, e a Escritura, um produto divino. De uma forma tão direta, imediata e cativante quanto aquela em que sabores e cores se evidenciam, forçando os nossos sentidos. Em consequência, não achamos mais possível duvidar da divindade de Cristo ou da Bíblia. Assim, Deus autentica as Sagradas Escrituras a nós como sua palavra, não por alguma experiência mística ou informação secreta sussurrada confidencialmente a algum ouvido interno, nem por argumentos humanos unicamente, por mais fortes que sejam, nem pelo testemunho da igreja unicamente, por mais impressionante que seja, quando olhamos através dos 2000 anos de história da igreja. Deus o faz, entretanto, por meio da luz perscrutadora e do poder transformador, pelos quais as Escrituras se auto-evidenciam como divinas. Seu impacto é em si o testemunho do Espírito pela e com a palavra em nosso coração. Argumentos, testemunhos de outros e nossas próprias experiências particulares podem nos preparar para receber esse testemunho, mas comunicá-lo, assim como comunicar fé na divina salvação por meio de Cristo, é prerrogativa exclusiva do soberano Espírito Santo. A iluminação do Espírito testemunhando a verdade da Bíblia é uma experiência cristã universal e tem sido assim desde o início, embora muitos crentes não saibam como verbalizá-la ou lidar com a Bíblia de forma consistente com ela. Basicamente, eu achei muito interessante esse trecho, embora seja grande, eu achei que não podia deixar de finalizar com ele. E aí, voltando ao que você tinha falado lá mais para o começo, eu ia falar sobre isso agora no final. Desde o estudo da sessão 2, e aí passando pela sessão 3 e também na sessão 4, a gente tem visto evidências históricas, manuscritológicas, evidências externas. E a gente viu também aqui, o testemunho da igreja e de diversos irmãos nossos a respeito da veracidade, da autoridade, da confiabilidade que a gente tem e deve ter na palavra de Deus. Mas isso eu acho um exercício legal, é algo interessante que muitas vezes fortalece a nossa fé, faz com que a gente tenha um conhecimento maior e nos ajuda também a defender a nossa fé diante de pessoas ímpias e que não têm temor de Deus. Mas para fins de convencimento, nada disso é suficiente e como o J. Packer falou aqui, nada disso é suficiente, pode até preparar a gente, pode até preparar a nossa mente, preparar a nossa consciência, pode nos deixar prontos a receber essa verdade, mas essa verdade ela só é comunicada e a gente só se convence através da ação do Espírito Santo. E como a minha mãe mencionou aqui, eu vou deixar para mencionar isso no final, provavelmente muitos de vocês, como eu também não tinha conhecimento de muitas coisas que têm sido mencionadas aqui desde o estudo da sessão 2, muita coisa eu descobri, eu já tinha lido um pedaço de algumas coisas a respeito de formação do cânon, algumas evidências, etc., mas 95% de tudo que tem sido falado aqui nos últimos domingos, eu não tinha conhecimento. E mesmo assim, eu tinha confiança plena e restrita na palavra de Deus, de que isso aqui era a palavra de Deus. A gente podia não ter nenhuma evidência, mas isso aqui para nós deve e é o suficiente e deve continuar sendo o suficiente. Mesmo com tantos testemunhos, tantas evidências, tantas provas, que evidenciam tudo que está sendo dito aqui, é essa forma como o Espírito age, é dessa forma como nós somos convencidos, e a gente não deve, muitas vezes, alguma discussão com alguma pessoa ímpia, às vezes eles dão fazem alguma pergunta ou um questionamento que a gente não sabe responder, e é bom a gente estudar, a gente pesquisar para saber responder a essas pessoas,
mas isso não deve enfraquecer a nossa fé, nem fazer com que a gente desconfie da palavra de Deus, porque só o Espírito Santo ele pode nos comunicar essa confiança, e sem isso a gente pode ter todas as provas do mundo de que isso aqui está certo, todas as provas externas, todos os testemunhos, mas é só o Espírito Santo que vai nos convencer disso aqui. E é isso. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados e tenham entendido o valor e a importância desse convencimento interno que o Espírito nos dá, que mesmo com tudo que a gente viu, tudo que a gente aprendeu aí ao longo desses últimos domingos, mesmo sem nada disso, a gente deve e pode continuar tendo plena convicção e plena fé de que isso aqui é a palavra de Deus. É isso. Vamos orar para terminar? Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por esse momento, Pai, te agradecemos, Senhor, porque como vimos